Boa tarde, meu nome é Arthur Saturnino Rodrigues e hoje eu vou abordar um pouco sobre o inventário do ciclo de vida da produção de biodiesel utilizando a macaúba como fonte de matéria-prima principal, né? Hoje, o uso de biomassas vegetais, né, para a produção de biocombustíveis é alvo de debates frequentes relacionados tanto à sua eficiência ambiental como à sua eficiência energética. Por que isso, né? Hoje a gente tem vários esforços globais a fim de reduzir os riscos associados às anomalias climáticas, provindas principalmente do petróleo. Com isso, a gente tem a estimulação, a introdução de espécies vegetais não domesticadas, como é o caso da macaúba, né? A macaúba, também conhecida como Macrocomia aculeata, como a gente consegue ver aqui nessa figura, ela apresenta elevado potencial para suprir parte da demanda por matéria-prima, principalmente porque ela não compete com os alimentos. Ela possui de 10 a 15 metros de altura, de 30 a 45 centímetros de diâmetro, de 20 a 30 folhas, de 2 a 8 cachos e sua frutificação acontece a partir do quarto ano, né? E tem uma vida útil superior a 25 anos. Se a gente comparar com outras culturas, a macaúba é uma cultura perene, né? Já a soja e o girassol já são culturas anuais, né? Então, qual é o objetivo desse estudo? É fazer uma avaliação do ciclo de vida, demonstrando principalmente a produção da macaúba, né, do óleo da macaúba para a produção do biodiesel, né? A localização desse estudo é da cidade de João Pinheiro, né? A gente tem uma empresa lá em João Pinheiro que ela tem aproximadamente quase 300 hectares plantados de macaúba e a gente pegou esses dados de lá. Essa empresa ainda está no quarto para o quinto ano de cultivo desse fruto, então ainda não houve a frutificação dos frutos. Com isso, a gente utilizou um programa básico, que é o OpenLCA, que quantifica esses dados. A gente utilizou a base de dados EcoInvent 3.7, que é disponibilizado gratuitamente para estudo acadêmico e principalmente focando na ISO 14040. E quais foram os pontos pegados da empresa? Igual eu abordei anteriormente, tá? Do quarto para o quinto ano. Então a gente pegou 4 pontos principais dentro da empresa, que foi o transporte das sementes, o viveiro, o plantio e o manejo do cultivo até o quarto ano, a utilização de fertilizantes, entre outros fatores também que são importantes, matando algumas ervas daninhas, né? E por fora, a gente utilizou alguns artigos, alguns inventários, né? Da literatura para produzir o ponto de quê? Da colheita, né? O ponto do transporte dos frutos, o ponto do processamento e, por fim, a produção do biodiesel em si, né? E dentro dos materiais e métodos, quais foram os pontos relevantes? O OpenLCA ele tem uma longevidade de 20 anos. Então, o nosso estudo foi do ano 0 até o 20 anos. E a gente teve utilizado como unidade 1 hectare plantado de macaúba para a produção do biodiesel, né? A gente tem também que algumas interações econômicas ou interações com outros sistemas técnicos não foram avaliados. Eles foram descartados porque eles não faziam parte do sistema ou então não eram relevantes para o estudo, né? E a função do sistema em si é a geração de energia para motores do ciclo diesel. E agora para os nossos resultados. Entre vários resultados, eu vou abordar alguns que foram importantes. No caso da cobertura, né? A gente teve uma cobertura de 65% aproximadamente. Se a gente comparar do dendê e do eucalipto, que já são culturas estabelecidas, o nosso resultado foi bastante interessante, porque eles chegam a uma cobertura de 70% a 68%. A gente chegou a uma cobertura de 65%, sendo uma cultura ainda não estabelecida. Então foi um ponto muito importante. Outro ponto importante foi a pegada de carbono, né? A gente chegou a 3,3 kg de CO2 equivalente por litro de biodiesel produzido. Se a gente comparar com a soja, que alguns estudos eles demonstram que a soja chega a até 5 kg de CO2 equivalente por produção de biodiesel, né? Então o nosso estudo sim foi relativamente satisfatório. Aqui é todo o nosso sistema, né, que eu tentei quantificar para jogar dentro do programa OpenLCA e utilizar o banco de dados EcoInvent 3.7, né? A gente tem todas as entradas e todas as saídas do sistema, né? Como aqui nesse caso, a ácido sulfúrico, metanol, a água para a produção do biodiesel, entre outros fatores como energia, água, os funcionários, substrato, tudo que foi utilizado.
Outro resultado bastante interessante do nosso estudo, né, que foi um cálculo, né, teórico, a gente chegou a uma rentabilidade, né, de quase 6.000 litros de biodiesel produzido por hectare, né? Se a gente comparar com o Dendê, né, que chegou a 3,4, né, quilogramas por hectare, a nossa rentabilidade foi excelente. Comparar outros produtos como a soja, o girassol e a mamona, que são culturas anuais, aí já são pontos que chegam a quase 10 vezes mais a produtividade, né? Então, vale ressaltar que a gente pode investir sim na macaúba, né? Outro ponto importante, que é o principal do estudo, né, que é as emissões. Os pontos que mais emitiram foi a produção do biodiesel e a condução da lavoura. A condução da lavoura, os pontos que foram mais críticos, que a gente conseguiu observar pelo programa OpenLCA, foi a utilização de fertilizantes nitrogenados, né? Hoje, a maioria desses fertilizantes nitrogenados, eles vêm através do petróleo. Outro ponto, que é o ponto principal, chegando a quase 70% de toda a poluição, é a produção do biodiesel em si, né? Que a gente tem o metanol, a gente tem o ácido sulfúrico, a gente tem a utilização de muita energia elétrica no sistema. Então, é o ponto que eu acho que a gente tem que levar mais foco para a gente melhorar os processos, adaptar para ser uma coisa mais rentável, para ser uma coisa menos poluente para a natureza, é a produção do biodiesel, que a gente tem que analisar mais detalhadamente, né? Com isso, a gente pode concluir que o nosso estudo em si foi relativamente satisfatório para a produção do biodiesel. A gente chegou a um rendimento de 18,14%, ou seja, a cada 1.000 litros produzidos, né, a cada 1.000 litros de óleo, a gente tem 180 litros produzidos de biodiesel, né? E a gente também tem que ter um incentivo do Estado, a gente tem que ter um incentivo governamental para a gente conseguir implementar, porque o custo assim ainda é relativamente alto, né? A gente tem alguns estudos como RenovaBio, a gente tem a Lei Pro Macaúba aqui em Minas Gerais também, né? E tem dois pontos que a gente tem que levar como relevante para a nossa avaliação de ciclo de vida, que é a produção do biodiesel e, principalmente, a utilização de fertilizantes na hora do seu cultivo, né? E outro ponto que também foi relativamente satisfatório foi o 3,3 kg de CO2 equivalente por litro de biodiesel produzido, comparado com a soja, comparado com outros casos, foi extremamente satisfatório, né? Então, o nosso estudo, sim, foi satisfatório. A gente conseguiu 6.000 litros, né, de biodiesel, de óleo, né, produzido por 1 hectare. Então, foi bastante satisfatório. E, por fim, eu queria agradecer. Esse é meu e-mail e muito obrigado. A gente tem um tempo curto, mas eu consegui abordar tudo, né, sobre o meu estudo. Muito obrigado. Olá, eu sou a Amanda e hoje venho apresentar para vocês o meu trabalho que tem o seguinte tema: aparato experimental para o ensino de mecânica newtoniana. Bom, a problematização que nos levou a essa pesquisa e a este trabalho é a seguinte: são várias as dificuldades e problemas que afetam o sistema de ensino, principalmente o ensino de física, e elas não são recentes e já têm sido diagnosticadas há algum tempo. E o maior impasse é na compreensão da física. Os estudantes não conseguem associar a teoria apresentada na sala de aula com a física presente no seu dia a dia, justamente porque é um ensino tradicional no qual o professor é o protagonista do ensino e os estudantes não têm uma participação ativa na sala de aula, porque o professor apresenta, em alguns casos, os conceitos e as fórmulas, e cabe ao estudante apenas a memorização e futuramente acaba esquecendo tudo o que lhe foi ensinado, uma aprendizagem mecanizada. E isso também é um dos motivos que leva a este problema é que a realidade das escolas públicas, elas não contam com a presença de laboratórios e equipamentos de física. E quando há espaço para os laboratórios, não tem os aparatos experimentais, porque na maioria das vezes eles são muito caros, o que fica inviável para os professores e as escolas de educação básica. Então, uma alternativa a este ensino, sugerimos o uso da experimentação como uma estratégia no ensino de física, pois ela vai possibilitar uma melhor percepção do estudante sobre o que é tratado na teoria, além de possibilitar aulas dinâmicas e com uma participação
mais ativa destes estudantes durante as aulas. Ou seja, o estudante se torna protagonista do seu processo de conhecimento e tem uma participação ativa. Dessa forma, no ensino de física, há diversas classificações de laboratórios didáticos. Para este trabalho, optamos pelo laboratório do tipo investigativo, porque o laboratório do tipo convencional, tradicional, ele fica apenas ali na coleta de dados e o estudante também não tem essa participação ativa que queremos. Então, no laboratório do tipo investigativo, o estudante não vai limitar apenas ao trabalho de manipulação de dados, mas o estudante vai conseguir refletir, discutir e explicar, dando características realmente de uma investigação. E segundo Moreira e Lewandowski, a atividade experimental do tipo investigativa é componente indispensável no ensino de física e que esse tipo de atividade pode ser orientada para a consecução de diferentes objetivos, ou seja, não só o de manipulação de dados, mas realmente de participar e refletir. Então, tendo todos essa questão apresentada da falta de laboratórios, aqui vamos ter o objetivo de propor a construção e a validação de um aparato experimental de baixo custo, o Photogate, associado a um software livre. Esse trabalho é parte também de uma abordagem que foi dada a uma unidade curricular ofertada à licenciatura em Educação do Campo, na LEC, da UFVJM. E aí foi elaborado diversos produtos educacionais e entre eles está o Photogate. Então, foi junto com 22 estudantes dessa unidade curricular, a elaboração e aplicação de sequências didáticas para trabalhar e validar o Photogate, e também o nosso propósito deste trabalho é realmente investigar a viabilidade do uso de práticas experimentais, visto que essa unidade curricular ela era para ser totalmente presencial, mas com o nosso contexto de pandemia, precisou se tornar remota. Então, foi atividades experimentais de forma realmente de cada estudante de sua casa. Então, vamos conhecer o Photogate, que é este aparato experimental de baixo custo. Podemos dizer que o aparato experimental de baixo custo, Photogate, é como se fosse um cronômetro. Só que muito mais preciso, é um medidor de tempo muito mais preciso que o cronômetro. Ele tem ali uma precisão de milésimos de segundos. Mas por que utilizar o Photogate? Porque em várias atividades experimentais existe a necessidade de se modelar, de se aferir intervalos de tempo, pois trata-se de uma grandeza básica e fundamental na caracterização de vários fenômenos físicos. Então, tendo essa necessidade, o Photogate ele é caracterizado por ser um instrumento para indicar a variação de tempo entre um determinado evento. Então, ele vem suprir essa necessidade. Outra justificativa para se utilizar o Photogate, porque ele é um Photogate de baixo custo. Seus componentes se encontram facilmente no mercado. E também ele é simples, qualquer professor não precisa ter um conhecimento técnico ali para estar manuseando este aparato experimental. Então vai aliar simplicidade e economia, o que ele vai tornar simples e barato do que aqueles que se encontram no mercado. Então, os componentes básicos é um resistor LDR, um apontador laser, que está apontando para esse resistor que ele é um componente eletrônico que altera a sua resistência de acordo com a variação de intensidade da luz, e um software Audacity, que é uma tecnologia promissora no auxílio de professores de física. Então, o Audacity ele tem uma licença livre para as 3 plataformas mais utilizadas. Aqui é o Photogate, da sua forma já montada, ali pronto para coletar os seus dados. Como vocês podem ver, todos os componentes de baixo custo. Então, vamos conhecer quais foram as contribuições nessas sequências didáticas na unidade curricular ofertada para a licenciatura em Educação do Campo. A primeira foi para encontrar aceleração gravitacional local através da PictFence. Aqui, a aceleração gravitacional local de acordo com a latitude e altitude encontrada na literatura para a cidade do estudante. Como vocês podem ver, ele encontrou 9,7836 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração gravitacional local experimental que o estudante encontrou num experimento de queda livre utilizando o Photogate foi de 9,6446, mais ou menos 0,1447 metros por segundo ao quadrado. Um experimento simples, mas com dados robustos muito precisos. O outro também foi para encontrar a aceleração gravitacional local, mas agora através de um pêndulo simples. Então, dava para encontrar o período através do software
do software Audacity, que nos fornecia um intervalo de tempo, e também um experimento que foi realizado na cozinha aqui do estudante, e ele conseguiu coletar dados também e encontrou uma aceleração gravitacional local muito próxima da que se encontra na literatura. O outro experimento foi para encontrar o local de aterrissagem de uma esfera lançada de uma mesa. Então, tem o diâmetro da esfera e o tempo que passava quando essa esfera passa pelo photogate, enquanto tinha a velocidade dessa esfera. Então, dava para fazer essa previsão, o que podemos ver que realmente foi muito próxima da que a calculada e a experimental, com um erro muito pequeno. Então, a nossa conclusão foi que durante o desenvolvimento das práticas experimentais, notou-se que as dificuldades apresentadas, elas foram resolvidas por meio de discussões em aplicativos de mensagem e conferências síncronas e que cada intervenção ela foi assertiva para o aprendizagem significativo dos conceitos de mecânica newtoniana. Então, esses estudantes realmente teve ali uma aprendizagem significativa e compreendeu o que foi tratado na teoria. Essas são as minhas referências. E muito obrigada a todos. Olá, meu nome é Ingrid Oliveira, eu sou aluno do curso Temas de Formação da UFMG e irei apresentar o trabalho denominado Implementação de Padrões de Acessibilidade no portal institucional da UFMG, aplicação das recomendações do modelo de acessibilidade do governo eletrônico integrado às diretrizes da IDG. Este é o trabalho conjunto com a professora Maria Lúcia e com Thales Mota. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, entende que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse caso, garantir a acessibilidade do ambiente digital é compreender a necessidade de readequar a linguagem adotada na comunicação para tornar tangível a tradução da informação em conhecimento, implementar um conjunto de normas relacionadas aos padrões de web, de acessibilidade e de responsividade e tornar disponível a uma quantidade máxima de usuários de maneira independente de suas características, conteúdo sem inconvenientes quanto à temática da informação. As instituições de ensino superior, elas devem amparar as pessoas com deficiência, implementar portais digitais acessíveis a todos e propagar mecanismos que certificam a permanência e participação também desses alunos e meio comunidade acadêmica. Dessa forma, a UFVSTM, por meio da reconstrução do seu portal institucional, que é um canal de divulgação de informações administrativas e acadêmicas da instituição, ele traz informações como formas de ingressos, cursos ofertados, bolsas e auxílios, editais concursos e demais informações importantes tanto para a comunidade acadêmica como para a comunidade externa. E por meio do projeto Novo Portal, a UFVSTM ela tem implantado em seus sítios e páginas a identidade digital de governo, que é um agrupamento de diretrizes, padrões e modelos que estabelecem normas para aplicação padronizada de elementos na produção e publicação de conteúdos nos domínios digitais dos órgãos do Executivo Federal. A IDG, dentre os seus múltiplos princípios da proposta de padronização dos domínios governamentais, ela está estruturada nos pilares da experiência digital padrão de navegabilidade, a relevância para o público-alvo, acessibilidade e responsividade, economicidade e credibilidade, inovação constante. Juntamente com as diretrizes presentes nos manuais da IDG, o projeto Novo Portal também se preocupa com as recomendações de acessibilidade que estão presentes tanto na diretriz de acessibilidade para conteúdo web, que é o WCAG, quanto no modelo de acessibilidade em governo eletrônico, que é o EMAC. Esses dois documentos, eles propõem tornar o conteúdo acessível a todas as pessoas, independente da ferramenta utilizada e de certas limitações técnicas, como, por exemplo, uma conexão lenta, a falta de recursos de mídia e dentre outros problemas. Desse modo, o objetivo principal desse trabalho é incorporar padrões de acessibilidade no portal institucional da UFMG, tendo em vista atender às legislações vigentes obrigatórias vinculadas aos órgãos federais, principalmente ao Decreto número 5.296 de 2004. Dentro dos objetivos específicos, nós temos a elaboração de uma cartilha com orientações para a promoção de acessibilidade no portal UFSTM, o fornecimento de informações úteis para a condução de maneira padronizada, da adaptação e inserção de conteúdos textuais e de mídia nos sítios e páginas do portal da UFSTM, a integralização das boas práticas de acessibilidade digital descritas na cartilha, as atividades do projeto Novo Portal UFSTM, a avaliação do impacto acarretado pela aplicação das diretrizes dispostas na cartilha por
por meio da realização de avaliação de acessibilidade na página inicial do portal da FVST-AM e também analisar os índices de acessibilidade obtidos pela FVST-AM provenientes das avaliações de acessibilidade e compará-los com de outras instituições brasileiras de ensino superior. Em tais materiais e métodos, realizou-se 3 fases. Na primeira, ocorreu a realização de pesquisas bibliográficas em artigos, livros, revistas sobre temas de usabilidade e acessibilidade em sítios governamentais, acessibilidade na web, recomendações de acessibilidade digital, e também utilizou-se a base bibliográfica, os materiais publicados e disponibilizados pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, além da diretriz de acessibilidade para conteúdo web. E também as documentações relacionadas ao projeto Novo Portal da FVST-AM, disponibilizadas pela Diretoria de Comunicação. Na segunda fase, estudou-se a adaptação da metodologia DAD, que é a definição, arquitetura, desenho e implementação, proposta, testada e validada por Elias Alves, e a sua aplicabilidade no projeto Novo Portal da FVST-AM. A adaptação dessa metodologia, ela propõe a realização de 25 atividades segmentadas em 3 fases, que é a de definição, arquitetura e desenho e implementação, que indicam como deve ser realizada a construção de um sítio levando-se em consideração o conteúdo digital existente e a experiência dos usuários. Na terceira fase, constituiu-se na aplicação de testes para a verificação do grau de aderência às diretrizes de acessibilidade do portal institucional, de acordo com as diretrizes descritas na primeira versão da Cartilha de Acessibilidade Digital, durante as aplicações de conteúdos das páginas e sítios sob a responsabilidade da DICOM. E, por fim, comparou-se os indicativos obtidos da FVST-AM com os resultados coletados de portais de outras instituições de ensino superior brasileira. Na terceira fase, durante as avaliações de acessibilidade do portal da FVST-AM, foram realizados vários testes com o intuito de tornar o conteúdo web acessível. Para que essa avaliação fosse feita de forma efetiva, foram seguidos os 5 passos descritos no EMAG. No primeiro passo, que é feita a validação do código-fonte da folha de estilo da página principal, foi utilizada a ferramenta Markup Validator. No segundo passo, que é quando ocorre a verificação do fluxo de leitura da página principal, foi utilizada a tecnologia assistiva, que é o leitor de tela LVDA. No terceiro passo, ocorreu a validação automática de acessibilidade, que foi utilizada a ferramenta que é o validador automático Access Monitor e o ASIS. No quarto passo, ocorreu a validação manual principal da página principal, utilizando-se o NVDA. E, por último, e o quinto passo, que é a realização de testes com usuários reais, durante a liberação desse trabalho, ela não foi realizada, devido ao distanciamento físico decorrente da pandemia da Covid-19. Dentre os resultados, pode-se citar a elaboração da Cartilha de Acessibilidade Digital, que é um material de consulta constituído por 60 páginas, produzida com o intuito de orientar os membros da comunidade acadêmica responsáveis pela manutenção dos sítios e páginas do novo portal da FVST-AM sobre a incorporação de critérios de acessibilidade web aos conteúdos produzidos, bem como fornecer subsídios para a condução de maneira padronizada da inserção e utilização de conteúdo dos sítios e páginas do novo portal institucional. Também como resultado desse trabalho, pode-se citar a coletânea de notas avaliativas que foram coletadas durante 27 dias, entre o período de 1º a 30 de junho, por meio de testes automatizados, utilizando as ferramentas avaliadoras online, que o Access Monitor e o ASIS, com o intuito de avaliar como a FVST-AM conduz a disposição de acessibilidade do seu portal institucional e verificar o grau de aderência à diretriz de acessibilidade. Nesse gráfico, vocês podem observar que na cor azul, referente ao validador automático do Access, a relação de notas obtidas pela FVST-AM. E na cor laranja, a relação de notas obtidas de acordo com o Access Monitor. Como execução do trabalho, não obstante a realização da avaliação de acessibilidade na página principal da FVST-AM, também ocorreu a comparação dos índices avaliativos recebidos pela FVST-AM com o portal de outras 67 universidades federais, que são distribuídas 11 na região norte, 19 na região nordeste, 8 na região centro-oeste, 11 na região sul e 19 na região sudeste. Neste gráfico, vocês podem observar os comparativos dos índices de avaliação recebidos pela FVST-AM e pelas demais instituições. A FVST-AM está representada pela seta laranja, que se destaca no gráfico diante das demais instituições. Esse gráfico ele foi gerado de acordo com as avaliações recebidas pelo validador Access Monitor, que ele avalia a aplicabilidade das diretrizes presentes no WCAG. Neste segundo gráfico, vocês já podem observar os comparativos dos índices de avaliação da FVST-AM e das demais instituições, de acordo com o validador Access. Esse validador automático,
ele leva em consideração a aplicação das recomendações de acessibilidade descritas no EMAG, que é o modelo brasileiro de acessibilidade. E, por fim, como consideração final, pode-se constatar que todas as partes iniciais da instituição em ensino superior avaliadas eles estão em desacordo, umas menos, outras mais, com a portaria número 3 de 2007, que institucionalizou o EMAG no âmbito do Sistema de Administração de Recursos de Informação Informática, tornando sua observância obrigatória nos sítios do portal do governo brasileiro. E é notória a obtenção de indicativos positivos ao novo portal da FVTM em menos de um mês. E, por fim, o conteúdo dos portais eletrônicos visitados durante o trabalho, eles podem variar após a realização dos testes aqui analisados em função da sua dinamicidade. Muito obrigada. Olá, meu nome é Lara Vitória. Eu vou apresentar o resumo Uso de videoaulas experimentais no ensino de Química da Educação Básica. A problemática que trouxemos é que em 2001, Serafim diz que a teoria é feita de conceitos que são abstrações da realidade, ressaltando a dificuldade do aluno em relacionar a teoria com a realidade, destacando a importância da prática para a aprendizagem. Parâmetros curriculares nacionais propõem que as atividades experimentais no ensino de Química contextualizam os conhecimentos químicos, tornando-os socialmente relevantes. Com a pandemia, o nosso projeto sofreu uma adaptação, onde o que era prático se tornou remoto e usufruímos então de videoaulas para as experimentações. Almeida, Castro e Cavalcante, em 2014, já destacavam que os avanços tecnológicos rompiam com o ensino tradicional e vivemos isso na prática após presenciarmos a pandemia, onde as aulas se tornaram todas virtuais e foi com o avanço tecnológico que conseguimos manter o aprendizado dos alunos. O Watanabe e colaboradores, em 2018, também dizem que a inexistência de laboratórios ou a ausência de materiais com o recurso audiovisual, ele pode complementar a teoria, estimulando a participação e o desenvolvimento do aluno. Nosso objetivo, então, era melhorar o aprendizado do aluno e o rendimento, estimulando a experimentação através dos vídeos, destacando a importância dos conteúdos no cotidiano deles. Nosso público-alvo foi alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, das escolas parceiras Escola Estadual Vigário Torres e Escola Estadual Juvencio Martins Ferreira, ambas do município de Unai, Minas Gerais. A metodologia que utilizamos, então, foi a nossa coordenadora do projeto, entrando em contato com as professoras das escolas parceiras, coletando os conteúdos a serem estudados pelos alunos. As discentes do projeto escolheram os vídeos que iriam gravar dos experimentos, editaram e postamos no YouTube, no nosso canal chamado Experimentação no Ensino de Química. Atualmente ele possui um vídeo de apresentação e 6 vídeos de experimentos. Na realização da nossa avaliação, fizemos formulários no Google Formulários, um introdutório, antes deles assistirem qualquer vídeo de experimento, para saber sobre o interesse deles pela química. E o resultado foi que eles gostam de química, que eles a enxergam no dia a dia, que eles têm interesse nos experimentos, mas nos comentários eles colocaram que eles já estavam desmotivados com a aula online e que eles tinham dificuldade no acesso à internet. A realização dos formulários também foi feita um inicial e um final para cada experimento. Esse é um modelo de questionário inicial e final do experimento espuma de poliuretano. Para passagem para os alunos, as professoras tinham os links e repassavam aos alunos. Eles tinham o prazo de 1 semana para responder o questionário inicial, assistirem ao vídeo do experimento e responderem o nosso questionário final. Para os resultados, eu trouxe 2 gráficos referentes à participação dos alunos nos formulários. Esse, mais no geral, mostrando todos os questionários, incluindo o introdutório, onde notamos que já tem uma grande queda. No introdutório, tivemos a participação de 81 alunos, e o que mais obtivemos a participação depois desse introdutório foi de 31 alunos. Vamos dar enfoque, então, à neblina em lata e espuma de poliuretano, que foram os 2 últimos questionários que entregamos aos alunos, onde houve uma baixa participação dos mesmos.
trouxe também 2 gráficos apresentando o índice de acerto nas questões dos experimentos, e nota-se, e esse é na visão geral, onde conseguimos ver que no início tivemos uma pequena evolução e com o tempo ele foi caindo. Dando enfoque então aos 2 últimos também, que é o de neblina em lata e espuma de poliuretano, notamos que no neblina em lata a gente teve um aumento mínimo, já no espuma de poliuretano tivemos uma grande queda em relação ao número de acertos. Como conclusão, então, podemos dizer que houve baixo índice de acertos e pouca participação nos formulários, considerando que no introdutório tivemos a participação de 81 e já nos finais tivemos a participação de 20. A justificativa para isso é a dificuldade de acesso à internet, já relatada pelos alunos no questionário introdutório, a dificuldade em compreensão do conteúdo, visto que o conteúdo dos vídeos pode não ter sido passado a eles ainda, considerando que todos os vídeos foram aplicados para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, sem exceção, e também a falta de motivação dos alunos frente ao sistema remoto. Isso foi relatado tanto pelas professoras atualmente, quanto lá no questionário introdutório pelos próprios alunos. Estudos de Oniema, em 2020, também mostraram o impacto negativo que a Covid trouxe na educação, relatando a dificuldade de aprendizagem remota, o acesso precário à internet de muitos alunos, desmotivação para ele, entre outros. Também ressalta-se a necessidade de interações sociais na aprendizagem pelos alunos, e uma vez que seres humanos não fomos criados para vivermos isolados, conforme Cabral. Agradecemos, então, à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, pela concessão da Bolsa, através do Programa Institucional de Bolsas de Extensão, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e as escolas parceiras, Escola Estadual Vigário Torres e Escola Estadual Juvencio Martins Ferreira. Essas são as autoras do nosso resumo. Muito obrigada.